Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o grupo composto por Miguel Ângelo, Matheus Peixoto, João Augusto e Júlia Milena, para o trabalho do professor Felipe de História. Nosso tema foi Bandeirantes e Entradas. E é claro que esse vídeo não é feito gratuitamente, ele é patrocinado especialmente pelo... Pai, seu app de vídeos curtos. Tá, mas e o que foram os bandeirantes, né? Vamos lá. Os bandeirantes, na sua época, foram uns sertanistas do período colonial, né? Que eram um grupo ali de pessoas que tinham diversas funções. Entre elas estavam buscar minérios como prata, ouro, entre outros, né? Também eles tinham a função de buscar indígenas para fazer a escravização deles, né, e usar como trabalho. Também foram responsáveis na época pelo maior número de extermínio de quilombos, né, porque eles saíram, né, ordenados pelos seus comandantes para poder buscar os povos quilombolas que fugiam das fazendas, da escravidão no geral. E eram grupos armados até os dentes, né? Fortemente armados. E também na época destruíam vilas e aldeias por todo o redor. Vale ressaltar também que eles eram reconhecidos como heróis do Brasil, porém eles não eram. Tanto que em apenas 3 décadas, as primeiras do século XVIII, os bandeirantes e seus mamelucos, eles podem ter matado e escravizado cerca de 500 mil índios na época. O que é um número exorbitante, né? Já tomando em consideração que devia ter muito menos gente no Brasil do que agora. Com certeza. Tá, depois de todas as informações que passaram, eu ainda me tenho essa dúvida. Por que a gente aprende tanto no Fundamental 2, a gente vê nas aulas, que eles têm os bandeirantes têm essa imagem de heróis, eles são exploradores. Por que eles criaram essa imagem? Por que a gente pensa que eles são assim? Então, basicamente, foi porque nos anos de 1920, dois devotos historiadores, o Afonso Tauná e o Alfredo Elis Júnior, eles começaram a forjar o mito dos bandeirantes, passando uma visão como se eles fossem heróis brasileiros que estavam defendendo o Brasil, salvando as terras dos indígenas e dos quilombolas, e também como se eles fossem os três mosqueteiros, grandes aventureiros brasileiros. Que a gente sabe que não é, já que eles mal falavam português, eram treinados para matar, escravizar, cometiam diversos atos horríveis, e por aí vai, né? É imensa a lista de coisas ruins que os bandeirantes fizeram. Caramba, pô, essa eu não esperava. Bom, gostaria de citar também uma pesquisa que eu fiz à parte, que eu descobri que existem vários tipos de bandeirantes. Um deles são os bandeiras de captura, né, que eram expedições que tinham por objetivo capturar os nativos para a escravidão, resultando em, maior das vezes, em conflitos com os jesuítas, né, que protegiam os povos indígenas pela cristianização. Também existiam os bandeiras de contrato, que eram feitos contratos latifundiários que tinham a principal objetivo de capturar os nativos e também africanos fugitivos, que na época eram o início da criação dos quilombos, né? Além de promover guerra contra os quilombos, que eu acabei de falar, destacando o bandeirante Domingos Jorge Velho. Foi um cara importante aí que eu não sei muito, mas enfim. E por terceiro, né, também tem os bandeiras de... que a palavra é difícil. Prospecção, que tinha o objetivo de encontrar recursos no interior, principalmente em metais preciosos, né? Mas isso geralmente gerava um problema para os portugueses, porque os bandeirantes, quando eles exploravam, as riquezas que eles encontravam, eles tomavam para si. Tanto é que eles chamavam os portugueses de estrangeiros para eles, né? É isso. Sobre o colonialismo em si,
é que também ele pode ser dividido em alguns períodos. Tanto que um dos primeiros períodos que surgiu foi o bandeirismo defensivo. Ele surgiu mais como uma desculpa para explicar as atrocidades que eles fizeram. Porque eles usaram a desculpa de que era para garantir a segurança da cidade que eles viviam, para tentar distorcer a imagem do que eles fizeram. Tanto que eles despovoaram completamente os lados de Tietê e da Paraíba. Como o João falou, o bandeirismo pode ser dividido no defensivo e também no ofensivo, que surgiu lá por 1591 com o 7º governador-geral do Brasil, Francisco Souza. Ele foi responsável por iniciar esse período, militarizando as inserções ao sertão. Ele deu para eles roteiros fixos, escrivães, uma hierarquia rígida. E a partir de 1602, o 7º governador, o Francisco Souza, ele tinha ajudado a criar milícias paramilitares, porque os bandeirantes eram tipo milícias da época, né? Então, ele ajudou a criar isso. E começaram a desafiar o poder da colônia, que também é uma coisa que se dizer, já que os bandeirantes desafiaram Roma, Portugal e foram até excomungados pelos papas. Aqui. Vamos, galera. 95% foto. Vale. E como acontecia essas expedições dos bandeirantes? Então, as expedições, elas primeiramente que eram passadas de pai para filho, né? Elas normalmente eram pai, filho, tios, avós e A família em geral. família em geral. Existiam empresas familiares voltadas para isso, né? Algo assim. Sim, e também é interessante ressaltar que essa maneira de se organizar principalmente surgiu nos estados, não nos estados, né? Tipo em São Paulo mesmo, onde começou a criar essa massa, onde começou os primeiros bandeirantes a saírem de fato. As expedições, eles também tinham muita técnica. Como que fala? As técnicas que eles usavam eram muito parecidas com as dos indígenas, dos tupiniquins. Ah, sim, né? Eles avançavam em Flandiana, utilizavam canoas de tronco e sobreviviam à base de pinhão, mel e palmito. Eles pegaram todos esses costumes e eles foram usando. Irônico que eles usavam contra os próprios indígenas. Irônico também que a maior parte das pessoas que trabalhavam nessas expedições eram escravos indígenas. E também, além dos escravos indígenas, também tinham os filhos de homens brancos com mães indígenas. E esses, principalmente, até tem relatos que eles eram os principais, tipo, eles tinham um maior ódio pelos povos indígenas. Era eles que tinham esse ódio maior, assim, um dos maiores. Eram os mamelucos. Mamelucos. Bem, e para finalizar esse assunto dos bandeirantes, comentar sobre o Raposo Tavares, que foi um dos bandeirantes mais conhecidos da sua época. Ele tem vários países, teve uma importância realmente, ele conseguiu ajudar uma grande parte da expansão do nosso território, mas ele não foi, tipo, teve bandeirantes melhores, mas tipo, ele foi o que ficou mais marcado. Mas em suas mais importantes expedições ele acabou fracassando. Como o João citou, as maiores expedições dele ele fracassou. E uma delas foi em uma que ele, com 1.648 homens, brancos, mamelucos, índios e outros, eles foram de São Paulo atacar o Itatim. Destruíram 2 reduções dos padres jesuítas lá, mas foram completamente destroçados. E voltaram, como disse o padre Antônio Vieira, eles pareciam mais desenterrados do que vivos. Vale ressaltar também que depois desse grande rodeio que aconteceu com a bandeira do Raposo Tavares e tal, ele voltou tão desfigurado para casa dele que nem os amigos e os parentes conseguiram reconhecer ele. Então é isso, gente. A gente tem mais coisa pra falar. O nosso Brasil, ele é gigantesco e a história dele também é complexa, mas não dá pra falar tudo num podcast de 10 minutos. Infelizmente o tempo não colabora. Exatamente, Mas o é tempo isso não aí. colabora. Quem sabe numa próxima a gente continua.
E obrigado aí a todos.